Eu quero aproveitar um caso que se deu nesses últimos dias aqui envolvendo o MBL e uma denúncia grave contra eles, na verdade, para a gente partir disso e pensar, na verdade, no cenário mais amplo. Mas o que aconteceu? Duas pessoas, possivelmente vinculadas ao MBL, foram presas semana passada. E, a partir de uma denúncia do Ministério Público de que o MBL teria cometido crimes, na verdade, um deles de lavagem de dinheiro. Eu vou te apresentar aqui o link de uma reportagem do Intercept sobre isso. A manchete é: a investigação do Ministério Público está mostrando que o MBL operava um gabinete do ódio. Eu vou ler um trechinho aqui que é a parte que mais me chamou a atenção, porque aqui fala dessa suspeita de que eles fariam através de superchats, nos canais deles do YouTube, haveria doações, haveria contribuições suspeitas e que poderiam indicar que eles estariam usando o YouTube para esconder a origem de dinheiro de financiamento do MBL. Eu não tenho detalhes sobre isso, na verdade, a gente vai ter que esperar a investigação avançar. O MBL já se manifestou dizendo que isso é bobagem, que isso é mentira, eles já negaram a situação, mas tem um trechinho aqui que é importante a gente mencionar, que duas pessoas supostamente vinculadas ao MBL teriam sido presas. Então diz o seguinte: a cara de pau em negar a estreita relação do grupo, no caso do MBL, com os presos, não resiste a uma googlada. Carlos Augusto de Moraes Afonso é um dos presos que manteve uma forte parceria com o MBL. Usando o pseudônimo de Luciano Ayan, ele ficou famoso por comandar o extinto Ceticismo Político, um site reacionário que publicava fake news. O auge da fama foi atingido quando ele apareceu no Profissão Repórter para explicar uma reportagem mentirosa publicada sobre Marielle Franco. A manchete insinuava que a vereadora assassinada mantinha relações com o tráfico. O que o MBL fez diante disso? Largou o parceiro ferido na estrada e repudiou a disseminação de mentira? Claro que não. O grupo saiu em defesa do Luciano Ayan e passou a atacar os jornalistas da Globo em suas redes sociais. Produziram até um vídeo para defendê-lo. Um ex-parceiro do MBL já havia denunciado o que está sendo investigado agora. Em carta enviada à CPMI das Fake News, Roger Scar contou que Luciano Ayan o procurou para assumir o Jornal Livre, um site dedicado a produzir notícias com viés de direita para o MBL. Ayan não revelava de onde vinha a grana para manter o site e o salário de R$2.000 de Roger. Dizia apenas que havia um doador anônimo por trás. Mais adiante, esse Roger Scar diz o seguinte: o ex-editor de Jornal Livre afirma que a ideia de Ayan era fazer precisamente o que as milícias bolsonaristas fazem hoje, com o assassinato de reputações. Ou seja, conforme Scar, o grupo pagava para Luciano Ayan comandar uma espécie de gabinete do ódio do MBL. Roger não é o único a apontar essas relações. Há outros ex-integrantes que as confirmam. Então, como eu disse, além da denúncia de lavagem de dinheiro, que é muito grave, na verdade, há essa denúncia de que o MBL teria um gabinete do ódio. E para isso, eu quero entender, com vocês por que essas pessoas fazem isso. Por que o MBL fazia isso, e de fato fazia? Se havia um gabinete sistemático ou não é outra coisa, mas eles faziam isso. O modo como o Kim, o modo como o Mamãe Falei procediam, tinha a ver com a destruição de reputações das pessoas, o modo como eles confrontavam as pessoas. O trabalho do Mamãe Falei basicamente era ir para as ruas humilhar manifestantes de esquerda. E o intuito era mostrar como a esquerda era burra, como a esquerda ia para protestos nem sequer sabia do que se tratava o protesto. Ou ir à universidades e mostrar como os alunos universitários esquerdistas eram estúpidos. Ou seja, a intenção do Mamãe Falei era basicamente isso, era de mostrar como a esquerda, em geral, queria se apresentar como inteligente e era burra. Não apenas eles fazem isso. Na verdade, como mostra aqui a reportagem, a gente sabe disso, o MBL ele se alinhou ao bolsonarismo durante um período, ou seja, compraram as pautas bolsonaristas, é um grupo que se diz liberal, mas na pauta de costumes são altamente reacionários ou conservadores, entre aspas aqui, Por exemplo, basta pensar quando houve os casos dos museus, do Queer Museum, quando exposições escandalizaram, horrorizaram os conservadores brasileiros, e isso incluiu também o MBL. Pessoas que não entendem de arte, que não consomem arte, que não frequentam museus, horrorizadas com exposições em museus. E aí você viu toda essa verve conservadora dessas pessoas, que partiam de ignorância, obviamente, porque pessoas que não entendem o que é arte, partiu de ignorância e elas se voltaram contra artistas, contra museus, contra exposições de arte, contra a arte no geral, a arte contemporânea, e isso viralizou na internet, fizeram vários vídeos sobre isso. Então você vê, por exemplo, Mamãe Falei lá indo num curso de letras da USP para
questionar o fato de um curso de letras estar dando um curso sobre Harry Potter, por exemplo, um livro, né? Um curso de letras estudando um livro, olha que absurdo. Ou ele foi no curso de medicina, se não me engano, na qual havia, de maneira brincalhona, né, de maneira jocosa, uma oficina de siririca, e ele foi lá para ridicularizar estudantes de um curso de saúde estudando sobre um aspecto do corpo humano feminino. Então você vê como eles trabalham justamente com essa noção de destruição de reputação. E faziam isso antes, depois tentaram mudar o tom, né, tentaram se reinventar, até conseguiram um pouco se descolar do bolsonarismo, tentaram mostrar como eles não estavam tão vinculados assim, como alguns conseguiram fazer de fato, né? Eu vejo que o Nando Moura, por exemplo, um cara que contribuiu para a ascensão do Bolsonaro tremendamente, que usava os métodos olavistas de atacar as pessoas, que insultava todo mundo na internet, insultou dezenas de influenciadores na internet e agora ele se mostra como uma voz moderada, como uma voz crítica do Bolsonaro, e tem pessoas que caem nessa conversa. Mas basicamente o que você tem aqui é um propósito, né? Isso parte do MBL, que está reproduzindo, de certo modo, também, ou que reproduziu esse gabinete do ódio bolsonarista, e que parte de uma noção do Olavo de Carvalho também, e é importante mencionar isso, de que o importante não é confrontar ideias, mas é destruir as pessoas. Parece que virou moda agora ter um gabinete do ódio. Você ter um grupo de pessoas, contratados ou não, para destruir os outros. E isso existe até na esquerda, gente. Tem grupos na esquerda que utilizam os mesmos métodos do MBL também. E utilizam esses métodos sabendo que estão fazendo isso, estudaram os métodos do MBL, estudaram isso e reproduzem táticas do MBL para destruir grupos de centro-esquerda. Então fiquem cientes disso. Tem gente na esquerda que utiliza os mesmos métodos do MBL. Criação de memes, ataques orquestrados em grupo, possuem grupos no WhatsApp para fazer esse tipo de estratégia de destruição de reputação também. E por que fazem isso? Eu mencionei tempos atrás aqui sobre prestígio, né? A gente falou sobre a lacração, sobre imitadas, e que basicamente a intenção por trás disso era a consolidação de um espaço de prestígio, ou seja, as pessoas lacravam na internet porque elas queriam ser vistas, admiradas, aplaudidas e assim formar um nome dentro desse debate público sobre certos assuntos que são espinhosos. Na verdade, boa parte da nossa existência humana ela se trata dessa consolidação do prestígio. A gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, a gente quer ser respeitado pelos outros, a gente quer ser admirado. Então a busca pela fama de muita gente, né, muita gente quer ser famosa, tem a ver com isso, porque as pessoas acham que ser famosas, ou mesmo infame às vezes, tanto famosa positivamente quanto famosa negativamente, vai abrir portas para elas, vai dar acesso a um prestígio. Um sujeito que é infame, que é o tal Roger Stone, que inclusive agora foi perdoado pelo Trump, ele estava preso, foi perdoado pelo Trump, agora está causando uma cisão no Partido Republicano por causa disso. Roger Stone tem um documentário no qual ele fala sobre isso, que é melhor você ser infame do que você não ser nada. E ele é infame, é uma pessoa que tem uma reputação negativa, mas que causa medo nos outros. Ou, por exemplo, ficar rico. Ficar rico também tem a ver com esse espaço de prestígio, porque você acha que se você ficar rico, você vai mostrar para os outros que você é bem-sucedido e isso vai te abrir portas. Tem a ver também com comprar um carrão, por exemplo, ou um relógio de marca. Porque a diferença entre um relógio de R$50, um relógio de plástico e um relógio de R$10.000, sabe, todo estiloso, tem a ver com prestígio, tem a ver você mostrar que você é o foda, que você comprou um relógio caríssimo e que você conseguiu vencer na vida. Então, todos nós estamos de um modo ou de outro buscando prestígio, seja através de um casamento com uma pessoa bonita, ou de ser famoso, ou de ficar rico, ou de ser bem-sucedido na sua área, ou de você publicar um livro e fazer sucesso, de você fazer um filme, de você lançar uma música. Todos nós estamos de algum modo atrás de prestígio. E o que as pessoas compreenderam, isso muito cedo na verdade, né, mas de algum tempo para cá isso virou sistemático, é que o modo mais fácil de você confrontar o seu inimigo, vamos pôr entre aspas aqui, mas o seu inimigo ideológico é destruindo a reputação dele. Porque tem duas maneiras de você confrontar os outros. Seja através do discurso, ou seja, das ideias dessa pessoa, o que ela diz. Então ela vai e fala uma coisa, você vai lá e confronta as ideias dessa pessoa e você mostra como ela está errada. Esse é um modo discursivo de confrontar, né? É o debate, por exemplo, é a argumentação. Você vai lá e confronta o argumento dela. O outro modo é você destruir a pessoa, e é o que faz o Olavo de Carvalho, por exemplo. A intenção do Olavo de Carvalho não é confrontar as ideias dos outros, como ele mesmo diz, mas é destruir aquela pessoa. Porque quando você confronta o argumento da pessoa, você derruba o argumento. Ou seja, a pessoa pode reelaborar o argumento dela, ou pode pensar outras coisas e vai jogar outras ideias, e assim você tem que ficar o tempo todo confrontando as ideias dela, né? Então, assim, você enfrentar um argumento, você não acaba com a pessoa, você só derrubou um argumento. Só que quando você vai lá e destrói a pessoa, você destrói a reputação da pessoa, tudo que ela disser depois, tudo que vier dela depois, já está contaminado. Nada que ela disser tem valor, porque você já mostrou que aquela pessoa ali é um lixo humano.
Então esse método de gabinete do ódio, de destruição de reputação, tem justamente a intenção mais ampla de acabar com tudo que a pessoa fizer. Todos os livros que ela publicar, todas as músicas que ela lançar, tudo que ela disser na rede social, tudo que ela disser, sabe, em qualquer lugar, em entrevistas, em qualquer lugar, é de acabar com a pessoa para sempre, para todo sempre. E essas pessoas, principalmente a extrema-direita brasileira, eles se especializaram nisso. As mentiras criadas têm a ver com isso também. Por exemplo, aqui nessa reportagem menciona o caso da Marielle, né, que foi um caso que, após a morte dela, após a execução dela, além de matarem a Marielle, eles se esforçaram por tentar destruir a memória da Marielle. Então, por exemplo, aqui o caso do Ayan, do Luciano Ayan, que apareceu no programa de TV da Globo, né, o Profissão Repórter, e que foi uma pessoa que criou fake news sobre a Marielle, tentando associar a Marielle com um traficante, como se ela fosse namorada de traficante, como se ela fosse criminosa. Então não basta destruir a pessoa fisicamente, nesse caso, como eu disse, é importante acabar com tudo que ela simboliza. E no caso da Marielle, ela simbolizava uma luta por direitos de minorias sociais, no caso de pobres, da favela, como ela se dizia, de negros, de mulheres lésbicas, de mulheres também. A Marielle, ela representava um conjunto de valores, um conjunto de lutas sociais que foi executado junto com ela. Embora a memória dela ainda persevere, ainda sirva de modelo de uma luta que foi calada, que foi silenciada, muita gente tentou destruir a memória dela. Muita gente tentou associá-la, sim, com o crime organizado para que, bem, não ouçamos o que a Marielle representava, não vamos olhar para ela porque ela não representa nada, ela é uma criminosa. A tática que eles utilizam de fake news, de insultos, de apelidinhos grotescos, como faz o Olavo de Carvalho, por exemplo, tem a ver justamente com isso, de contaminar a pessoa, o interlocutor. É um ataque à pessoa, é um ataque ad hominem, é um ataque à pessoa. Assim, como eu disse, tudo que ela disser estará contaminado. Você até pode se perguntar, mas Henrique, não foi o que você fez com o Olavo de Carvalho quando você vai lá e escreve um livro com a Luísa de Carvalho, com a filha do Olavo? E não é bem isso, na verdade, porque assim, o meu trabalho com o Olavo, com outros influenciadores da extrema-direita, sempre foi no campo das ideias. Sempre foi de mostrar o que eles dizem e como aquilo está errado. É claro que, como eu disse, é trabalhoso demais, porque primeiro você tem que ouvir o que eles têm para dizer, que é um saco, é um mergulho no esgoto, você tem que ficar assistindo canais extremistas de direita, sabe, negativo pra caramba, mas, por outro lado, é o confronto mais honesto possível, porque é você ouvir o que eles disseram e a partir disso você confronta as ideias deles. Então eu já fiz várias vezes com o Olavo de Carvalho isso aqui. Tem inúmeros vídeos aqui mostrando o que ele diz, ou nos vídeos dele, ou nos textos dele, e contestando e mostrando como ele está errado. Ou como aquilo que ele diz é altamente preconceituoso, como aquilo que ele diz tem consequências perigosas. Mas o livro do Olavo também demonstra como ele sempre fez isso. Quando eu escrevi o livro com a Heloísa, é mostrar como ele é uma figura que sempre atuou desse modo. Não é agora que o Olavo é assim, não é agora que o Olavo se tornou essa figura repugnante que vem aqui, sabe, destruir reputações. Ele sempre trabalhou desse modo e ele sempre liderou seitas. Ele é um líder de seita, o modo como ele opera cria um núcleo fanatizado de seguidores que reproduzem os métodos olavistas e ele sempre fez isso. Ele era um líder de seita esotérica antes e passou a se tornar um líder de seita política. Então compreender a trajetória dessas pessoas também ajuda a compreender o modo como elas operam. Isso vale para o Bolsonaro também. O Bolsonaro não é um sujeito que do ano passado para cá passou a defender uma retórica destrutiva. Ele sempre fez isso. Então, compreender a trajetória dessas pessoas, ou, por exemplo, quando você lê o livro O Cadete, o Capitão, que mostra a história do processo do Bolsonaro no Exército ainda, quando ele foi acusado de terrorismo, isso ajuda a compreender como aquele sujeito lá, em 1980 e pouco, já era um preparo, já era semente do que ele viria se tornar ao longo de décadas. Então compreender a genealogia do ódio ajuda a entender como esse ódio se propaga hoje também. Não é apenas uma tentativa de destruição de reputação do Olavo de Carvalho, mas sim é de entender como essa figura surgiu, se tornou, se consolidou como um influenciador agora, né, um influenciador político agora, alguém que manipula o governo Bolsonaro, e a tática que ele utiliza constantemente de destruição de reputação das pessoas. Alguns dos integrantes do MBL, por exemplo, eles eram olavistas. O Kim Kataguiri era um olavista. Você tem aqui hangouts, tem lives nas quais o Kim Kataguiri, novinho ainda, está lá fazendo aula junto com o Olavo. Eu sei que atualmente eles já romperam com o Olavo de Carvalho, tem um bom tempo na verdade, mas certamente as lições que o Kim Kataguiri aprendeu junto com o Olavo permaneceram, porque é uma lição de ódio, é uma lição de destruição do outro. O que você pensa sobre esse caso do MBL aqui? Se você acha que eles vão cair agora de vez ou não? Também sobre essa questão da reputação, né, do prestígio e desses gabinetes do ódio criados para destruição de oponentes políticos. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, assine o canal, confira o meu livro que está na pré-venda agora e que começa a entrega essa semana. Minha especialidade é matar, sobre o governo Bolsonaro. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!